Você vai assistir agora mais uma produção da Igreja Comunidade Vida Nova, com a pastora Mércia. A palavra de Deus no seu lar. Glória a Deus. Irmãos, abra sua Bíblia, a palavra do Senhor, no livro de Lucas, no capítulo 7 do Evangelho de Lucas. E vamos ler esse texto que está a partir do versículo 11. Se você estiver do lado de alguém que nos visita nesta noite, compartilhe aí a Bíblia, se ele não estiver com a Bíblia. Mas vamos ler essa história aqui da palavra do Senhor. Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11. Acharam? Ok. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Irmãos, por favor, feche o seu olho aí sentado mesmo e diga assim: Senhor, eu abro a minha mente e o meu coração para entender e receber a tua palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então preste atenção na palavra do Senhor. Gostaria que evitassem andar, conversar, mas receba essa palavra do Senhor nesta noite. Aqui está uma mulher viúva. Era uma mulher que morava em Naim. A Bíblia não diz o nome dela. Uma mulher anônima, viúva de Naim. Naim era uma cidade. A Naim era a cidade em que ela morava. Nós não sabemos muito acerca da história dessa mulher, mas algumas coisas nós podemos saber. Primeiro, ela era viúva. E se ela era uma mulher viúva, somente nesses tempos aqui, era uma mulher que lutava para se manter sozinha. Tinha um filho, de repente o seu filho também a ajudava nas despesas. Era ela e o filho. Então,
trabalhavam, lutavam para sobreviverem. Mas essa mulher, ela perdeu o seu filho. O seu único filho morreu. E a mulher chorava. Outra coisa que a gente sabe é que uma grande multidão acompanhava o enterro. Significa dizer que ela tinha muitos amigos. Ela, de repente, tinha um círculo de amizade muito grande. Era conhecida em toda a cidade, porque a Bíblia diz, a história diz, que uma grande multidão a acompanhava. E é o que a gente sabe dessa mulher. Mas essa mulher, ela chorava. Ela chorava. Chorava muito, porque o seu único filho havia morrido. Irmãos, não precisa dizer mais nada para a gente saber a dor do coração daquela mãe. Além de ser viúva, já não ter o marido para lhe amparar, para lhe consolar. Agora a única pessoa que lhe acompanhava, que era seu companheiro, era o seu filho, e ele morre. E essa mulher chora. E ela chora, porque agora ela vai ficar sozinha. Ela chora, porque ela não tem mais ninguém para conversar dentro de sua casa. Ela chora, porque ela, quando entrasse dentro de casa, ela não ia ver mais o seu filho. Ela chora, porque ela não tem ninguém mais para cozinhar. Você sabe que para cozinhar para a pessoa sozinha é muito ruim. E ela agora não tinha mais ninguém para fazer comida, não tinha um filho para fazer comida. Irmãos, eu vivo essa história. Minha mãe, ela é viúva e ela mora sozinha, lá no Catolé. E ela tinha um filho que morava com ela, meu irmão, solteiro, morava com ela. E ele não casou e morava sempre com minha mãe. Era a sua companhia. Era o seu companheiro, embora não fosse aquele filho amoroso, carinhoso, porque era muito farrista, vivia muito no mundão, mas era uma companhia. Ela tinha para quem voltar para casa. Eu vou para casa, tem Marcelo, meu irmão. Eu vou voltar, vou fazer o almoço, vou cuidar da janta. Se acordava cedo, mas agora ele morreu, meu irmão, e ela está sozinha. E eu vi isso de perto. Essa história parece com a minha mãe. E ela agora, às vezes eu chego lá e digo: mãe, o que foi que a senhora comeu hoje, mulher? E ela: ô, minha filha, eu fui ali na padaria e comprei umas coxinhas, um refrigerante e comi. Eu digo: mas mulher, isso é comida para passar o dia? Ah, minha filha, cozinhar para a gente sozinho não tem graça. Antes eu amanhecia o dia, eu botava feijão no fogo com prazer. Fazia um feijão, às vezes tinha dia que eu comprava uma costelinha e fazia um pirãozinho, porque ele gostava. E aí eu tinha ele para eu acordar e a gente almoçar. Mas eu fazia comida para mim sozinha, não. E eu fico olhando e ela começa ali, só precisa um pé para ela começar falando dele. Aí eu corto logo a conversa, eu mudo logo de assunto. Ainda ontem ela esteve na minha casa e fica lembrando das coisas. Eu digo: ô mãe, aí eu puxo outra conversa, e é isso assim que a senhora ia resolver. A senhora resolveu, mudo a história, porque ela ainda chora. Ela sente muita dor, a falta do filho que vivia com ela. Ela chora por isso. Não é fácil. Essa viúva aqui, de Naim, ela também chorava. Quem sabe era a única esperança que ele teve de ver os netos, de poder colocar netos no seu colo, que era do único filho que tinha, e aquele filho morreu. Perdeu a esperança de ter a sua descendência, de ver os seus descendentes. Ela chora. Essa mulher estava chorando. Ela estava chorando porque ela não entendia por que aquele menino tão novo morreu. Por que Deus o levou tão cedo, tão jovem? Por que ele, não ela? Quem sabe aquela mulher estava chorando, ela chorava por isso, porque ela não estava entendendo. E ela chorava muito.
A multidão vinha junto, todos sentindo a dor daquela viúva, daquela mulher sofrida. E ela estava chorando. Mas, amados, aqui também tem gente que chora. Quem sabe aqui também tem mulheres que choram. Eu estava pensando, há muitas pessoas chorando. E quem sabe pessoas aqui também choram, mulheres choram porque foram abandonadas. Mulheres choram porque estão sozinhas, estão solitárias, são viúvas de maridos vivos, estão chorando. Choram porque não veem seus filhos do seu lado. Choram porque seus maridos estão numa mesa de bar. Choram porque estão vendo o seu lar destruído. Choram porque ela não sabe mais o que fazer. A verdade é que tem muitas mulheres chorando. Não só mulheres, mas homens também. Homens também que choram. Quem sabe porque também foram abandonados. Tem homens que choram. Estão chorando porque fizeram alguma coisa errada na vida e agora estão colhendo o fruto, estão sofrendo as consequências. Choram. Choram porque também estão vendo seus filhos longe dele, não têm os filhos perto. Choram porque perderam a autoridade. Choram porque perderam o emprego. Choram porque perderam oportunidades na vida. Eu já vi homens chorando porque perderam uma oportunidade na vida e nunca mais essa oportunidade voltou para ele. Estão chorando porque agora estão vendo, eles foram despedidos e agora estão numa idade que diz assim: eu com essa idade, o que é que eu vou fazer? Aonde é que eu vou arrumar emprego? Quem é que vai me dar emprego? E estão chorando. Na verdade, irmão, se a gente pensar bem, não tem ninguém aqui que não tenha alguma razão para chorar, ou que não estejam, ou que não já choraram por alguma coisa. Jovens choram, choram por ver seus pais separados, choram porque estão vendo seus pais se separando, choram porque só tem briga dentro das suas casas. Eu, como jovem, chorei muito na minha vida. Eu, quando era adolescente, eu chorei muito. Hoje eu entendo perfeitamente quando um adolescente me procura, uma mocinha, um rapaz, eles me procuram muito. E eu entendo perfeitamente as lágrimas daqueles meninos, dessas meninas que choram por causa do destroço que estão vendo dentro da sua casa, o casamento dos seus pais se acabando, briga, confusão, contenda. Filhos que me procuram chorando porque sabem que sua mãe está traindo seu pai está traindo sua mãe. Choram. Jovens choram porque não passaram no concurso, porque não passaram no vestibular, porque não arrumaram o primeiro emprego. Choram porque a namorada lhe traiu, o namorado lhe traiu, embora chora de besta, porque por isso ninguém deve chorar. É só levantar a cabeça e arrumar outro. Mas choram. Choram, moças, porque o noivado acabou. Meu Deus do céu, o que tem de às vezes de jovem me procura chorando. Uma época queria tentar até suicídio porque o noivado acabou. Choram, jovens choram também. Sabe, às vezes você vê um rapaz, uma moça alegre na escola, sorridente, mas você não tem ideia o quanto eles choram, porque eu chorei muito, como eu disse a você, chorei muito por ver minha mãe sofrendo com meu pai arrumando mulheres, maltratando ela, desprezando, sabe, e eu chorava quando ele chegava em casa e ele dizia palavras que magoavam o coração da minha mãe, e eu quando via ela chorando, eu chorava também, e eu ia dormir, eu chorava muito, chorei muito pela minha casa, pelos meus pais, pela minha família, chorei muito. Irmãos, a verdade é que tem muita gente chorando, mulheres, homens, jovens chorando. Não existe ninguém aqui
que de repente não tenha um motivo para chorar, uma razão para chorar. Tem alguma coisa na sua vida para chorar, sabe? Tem muitos. Eu chorei com a morte do meu pai também. Já chorei muito também. Chorei com a morte dele, sabe? Ele, quando já de uma idade em diante, mudou. A sua vida mudou. E aí a gente deu graças a Deus, porque agora ele não era aquele homem mais farrista, aquele homem mais de viver atrás, arrumar mulheres. Mudou. E agora, quando ele deveria aproveitar a família e estar com a família, ele morreu. E morreu aos seus 59 anos, muito jovem, meu pai morreu. E eu chorei porque ele não teve a oportunidade de ver os netos crescerem. Só alguns da minha irmã, que eram muito pequenininhos, as minhas estavam nascendo. Ele não teve oportunidade. Ele não teve oportunidade de me ver recebendo um diploma da universidade. Era o sonho dele. Era o sonho dele de ver os filhos formados e de me ver formada. Ele tinha muita esperança em mim. E no dia em que eu fui colar grau na Universidade Estadual da Paraíba, recebendo o meu diploma, eu me lembrei do meu pai e eu chorei. Eu disse, como meu pai gostaria de estar vendo isso aqui. Era o sonho dele. Depois eu chorei com a morte desse meu irmão, que ainda mais jovem se foi, com 52 anos. Estragado pela bebida, pelo cigarro, pelas farras, pelas noitadas, sabe? Se entregou aos vícios e morreu também muito cedo. E eu chorei porque ele não teve uma vida feliz. Ele não teve uma oportunidade que eu tive, que meus irmãos outros tiveram. Não teve a oportunidade, vamos dizer, não que a família não desse, mas ele rejeitou as oportunidades. Ele não quis seguir o caminho que a gente seguiu de servir a Jesus. Somos 6 irmãos. Todos seguiram o caminho do Senhor, na casa de Deus. Fomos servir ao Senhor e Deus nos abençoou e nos guardou. Ele não quis esse caminho e se enveredou pelo caminho dos vícios, das farras, do mundo, dos prazeres, da bebida. E estragou com a sua vida. Foi um suicídio cometido lentamente e morreu por causa disso. E eu chorei porque ele foi muito infeliz. Eu chorei muito na morte do meu irmão. Lamentei. A gente chora, irmãos. A gente chora. Irmãos, há momentos que a vida é só choro. Palavras parecem não adiantar nada. Palavras parecem não fazer diferença, porque o momento é de dor. O momento é só dor. Essa semana eu fui pegar a Gemima lá na clínica, onde ela atende lá em João Pessoa, minha filha, e ela atendendo uma paciente, e eu esperando lá fora. E eu esperei para levá-la de volta para casa. E ela atende 1 hora, cada paciente 1 hora, que ela atende Pilates. E eu fiquei esperando. Ela atendeu, entrou uma moça bonita. E eu fiquei esperando. Deu 1 hora. Eu disse, ela vai já sair. E esperando. E ela não saiu. Eu sei que deu 2 horas. E ela sem sair. Eu disse, o que está acontecendo? Perguntei à secretária da clínica. Ela, não sei. Eu disse, ela já deveria. O que houve? Fiquei até preocupada. Deu quase 2 horas e meia. E ela sem sair. Aí de repente minha filha sai com ela e me apresenta. Isso aqui é minha mãe. Ela, tudo bem, como é que vai? Aquela moça bonita. E eu, tudo bem. E saímos. E eu calada. E depois, foi o que aconteceu? Tanto tempo. Ela disse, a senhora não tem ideia. Viu aquela moça? Vi, bonita. 32 anos, 35 anos. Professora da universidade de enfermagem. Faz doutorado. Uma mulher culta, muito culta, inteligente, bonita, recém-casada. Ela disse, ela está com câncer. Ela amputou uma mama, maxtomizou, é assim que chama? É maxtomizada. Tirou uma mama faz um ano que ela descobriu que está com câncer,
e tirou uma mama. E ela entrou no gabinete, entrou lá na minha sala, e eu recebi, fazendo a ficha. Ela disse, eu já estou me sentindo à vontade com você. Eu posso tirar a peruca? E ela tirou. E minha filha ficou assim meio assustada, mas disfarçou. E aquela moça bonita, que estava com os cabelos bonitos, que eu havia visto, nem suspeitei que era uma peruca. Ela tirou a peruca, ficou careca, para fazer os exercícios de Pilates. Ela disse, porque vai ficar melhor, né? Eu ficar à vontade. E aí ela se sentiu à vontade com minha filha e começou a contar a história dela. Começou a contar. Casou-se há pouco tempo e descobriu que estava com câncer de mama. Trabalha, é professora da universidade, tem outros empregos e por causa disso está de licença para o tratamento. E ela começou a contar a tristeza que lhe abateu. O mundo caiu completamente. O chão desapareceu embaixo dos seus pés quando ela soube disso. Ela caiu num pranto. Ela só teve lágrimas, dor no coração agora. As pessoas olhavam para ela, ela disse, interessante, como as pessoas são insensíveis e são sem sabedoria. As pessoas às vezes são até cruéis, sabem, e olham para a gente, e quando eu conto, elas dizem assim, eita, é mesmo? Quanto tempo de vida o médico te deu? Eu disse, é incrível uma coisa dessa. E ela disse que as pessoas perguntavam até assim, quanto tempo de vida você tem? Você já pensou? Que gente sem noção. Mas ela disse, não, mas eu não sei, mas eu estou confiando em Deus. Deus vai me dar saúde. E ela disse que as pessoas olham para ela. Gente que, ela pediu licença da universidade, porque ela disse, por onde passava, gente que nem falava com ela, nunca conversou com ela, mas passava e, oi, tudo bom? Batia a mão no ombro dela assim, como dissesse, coitadinha. Oh, que pena, vai morrer. Né? Então isso é desastroso. Isso desaba a emoção de qualquer pessoa. E ela conversou muito com minha filha. E ela disse, eu fiz papel de psicóloga, não só de fisioterapeuta, mas psicóloga. E ela haja conversar, e ela se abriu, e minha filha deu palavras para ela. E ela saiu depois sorridente, arrumada, bonita, com os cabelos. E eu digo, quem diria? Mas aquela moça está chorando. E o médico recomendou que ela fizesse esse tratamento, fizesse também esse acompanhamento em fisioterapia. E ela está fazendo. E o sonho daquela moça é ter um filho. O sonho dela é ter um filho. E agora ela não pode ter filho. Pelo menos enquanto não der um sinal de cura. Não pode engravidar. Está fazendo tratamento de quimioterapia. Não pode engravidar. E é o sonho dela. E ela desabafou, conversou de como é bom a gente ter alguém para a gente abrir o coração. Mas eu fiquei pensando naquela moça e orando por ela. Não a vi novamente, mas orando por ela, para que Deus dê força. Porque como ela, tem muita gente assim chorando com a dor no coração. É só lágrimas. Tem momento que, amados, parece que palavras não resolvem muito. Ontem eu conversei com uma senhora também, uma senhora de Fortaleza. É onde a minha outra filha está se hospedando. Ela está fazendo uma pós-graduação lá em Fortaleza, Juliana. E ela está se hospedando na casa dessa mulher, que é tia de um amigo dela, da minha filha. E eles viajam, vão para lá fazer esse curso e aí ficam na casa dela. É um aras, a casa dela é um aras, é tipo uma fazenda, um lugar onde se cria cavalos. Porque eles, os filhos dela e o marido, são pessoal que participa de vaquejada. E são, sabe, campeões de vaquejada. Os filhos e o esposo. É o campeão de tudo quanto é vaquejada. Na casa só tem troféus, por todo canto. É sala, cozinha, quarto, tem uma despensa cheia de troféus. Muitos troféus que eles ganham. Aí o marido agora, que 51, 52 anos, ele morreu em plena vaquejada. O esposo dela. Depois de uma competição, ele tem um infarto
e ele morre. Um homem forte, sabe, que resolve tudo, aqueles que é o cabeça mesmo, é o chefe, aqueles sertanejo, né? E vaqueiro de vaquejada, que providencia tudo dentro de casa. Ela contava com ele para tudo. E esse homem morreu. Tem 2 filhos. Os filhos também participam de vaquejada e correm vaquejada, derrubam boi. Esse é o esporte deles. É a vida deles. É a profissão deles. Eles vivem disso. Comem disso. É disso que eles vivem. E essa mulher, o enterro todo foi filmado. Fizeram um DVD do enterro. Ele era muito conhecido. Ele era de São Bento e mora em Fortaleza, mas ele é de São Bento. E ele é muito conhecido na cidade dele nesse meio de vaquejada. Quem mexe com vaquejada, quem sabe negócio de vaquejada, conhece ele. Era o TT, chamado TT. E o DVD do enterro desse homem bateu recorde na cidade. Foi o DVD mais vendido na cidade até hoje. De todos os cantores, de banda, de tudo quanto é de DVDs de música secular. Esse DVD do enterro dele foi recorde na cidade. Todo mundo quase comprou, porque todos gostavam muito deles. Assistindo esse DVD, a gente chora sem nem conhecer o homem, por ver a dor da família, a família enorme, muita gente, uma coisa terrível. E ontem eu tive a oportunidade, tem uns 2 a 3 meses, eu acho no máximo, que ele faleceu. E eu conversei com ela no telefone. Como é que a senhora está, dona Dinalva? Oh, minha filha, estou levando, como Deus quer. Um dia estou bem, o outro dia eu passo chorando. Um dia eu estou animada, o outro eu não levanto nem da cama. E eu dei uma palavra de Deus, uma palavra de conforto. Disse que estava orando por ela. Obrigado, minha filha, ore. Agradeci porque minha filha está indo lá e está hospedando. Ela disse, para mim é uma alegria quando eles chegam aqui, são 3 jovens. Para mim é uma alegria, filha. É bom, porque eu fico aqui com meus filhos viajam muito para participar das vaquejadas e eu fico só. Então para mim é um prazer. Minha amada, eu tenho tudo. Só não tenho aquele que eu queria ter do meu lado, é meu marido. Ela dizendo. E eu no telefone pude sentir, sabe? A gente fica sem palavras, a gente fica sem saber. O que é que você vai dizer para uma pessoa dessa, hein? O que é que você diz para uma mãe que perde um filho, para uma viúva que perde um marido assim, que é tudo para ela, é tudo. Ela não fazia nada, ele é quem fazia de tudo para ela. Tem marido e maridos, né? E aquele marido era tudo. Os pés, as mãos, resolvia tudo. Ela ore mesmo, ore por mim, ore pelos meus filhos. E eu sentindo na voz daquela mulher que eu nem conheço ela pessoalmente, só no telefone e no DVD que a vi. Eu sentindo na voz daquela mulher o choro engasgado, a dor, o sofrimento do coração daquela mulher. Irmãos, tem momentos que é assim. E essa viúva de Naim, a história dessa viúva, ela vinha chorando. Diz que ela vinha chorando no enterro do filho. De repente, vem do outro lado uma outra multidão. Agora é a multidão que celebra a vida. Porque quem vem na frente é o dono da vida, Jesus Cristo de Nazaré. E Jesus vem do outro lado, uma multidão chorando vem de cá, um enterro, e aquela outra multidão que vem celebrando as curas, que vem celebrando os milagres, que vem celebrando as bênçãos, que vem celebrando a vida, vem com Jesus. E a Bíblia diz, o texto diz que de repente ele parou, e ele deixa a multidão e vai ao encontro daquela mulher. Queridos, Jesus é aquele que deixa a multidão e vai perto de quem está chorando. Jesus fica perto de quem está chorando. E Jesus chega, fica perto daquela mulher, largou a multidão. Queridos, se você, meu irmão, está chorando, Jesus está do seu lado.
Foi o que eu disse para aquela mulher. Olhe, dona Dinalva, Deus está com a senhora. Deus está com a senhora é uma viúva. Deus não desampara as viúvas, os órfãos. Deus é um Deus que está perto do solitário, do desamparado. Deus é um Deus que fica perto. Então, querido, meu irmão, você que está aqui, se você está chorando por alguma razão na sua vida, saiba, Jesus está com você. Jesus está perto de você. Diga aí para o seu irmão, Jesus está perto de você. Sabe, está aí do seu lado. E Ele tem uma palavra para você. Diga para Ele, Deus tem uma palavra. Jesus tem uma palavra para você. E a palavra que Jesus disse para aquela mulher, a Bíblia diz que Jesus chega perto dela e diz, não chores. Diga, não chores. Você pode dizer aí a alguém, não chores. Olha aí para alguém, diga isso para ele. Não chores. Mulher, para de chorar. Pare de chorar. Teu Salvador chegou. Meu irmão, pare de chorar. Jesus chegou. Pare de chorar. O milagre chegou. Jesus Cristo está presente. Que maravilha. Jesus chegou. Chega de chorar. Quando Jesus chega, o choro é estancado. Glória a Deus. Mas Jesus fez mais. Ele fez mais do que ele apenas mandar aquela mulher parar de chorar. Porque a gente diz direto, né? A gente diz para essas pessoas, alisa a cabeça delas, enxuga as lágrimas. Não chore não, chore mais não, pare de chorar. Mas fica só nisso. Mas Jesus não, querido. Sabe o que foi que ele fez? A Bíblia diz que ele parou o enterro. Parou o enterro. Diga, Jesus parou o enterro. Se tem gente aqui carregando um caixão, queridos, Jesus vai parar o teu enterro. Se você está carregando uma dor, um sofrimento, uma agonia, e está chorando, Senhor Jesus Cristo de Nazaré, esse Jesus que a gente conhece da Bíblia Sagrada, Ele também está aqui, e Ele está dizendo, para! E Ele vai parar o teu sofrimento. Quem crê nisso, amados? Tem gente que vem chorando pela mesma coisa há tanto tempo. Às vezes uma coisa aconteceu, faz tanto tempo que aconteceu, tantos anos que aconteceu aquilo e ele ainda está chorando, está carregando aquela dor. Eu quero dizer para você hoje, teu Salvador chegou, para de chorar. Para de carregar esse caixão, para de carregar esse enterro, para de estar acompanhando esse enterro. Deixa Jesus cuidar do teu morto. Deixa Jesus cuidar. E aí Jesus tocou no caixão. Jesus toca no caixão. E, irmãos, para quem sabe da história, para um sacerdote não poderia tocar em defunto, em quem morreu, num caixão, porque ele se tornava imundo. E Jesus tocou naquele caixão e ele se tornou imundo por causa daquela mulher. E é o que Isaías 53 diz, que o Senhor tomou sobre si todas as nossas dores, nossas enfermidades, nossos sofrimentos. Ele levou sobre si para que o castigo que estava sobre ele nos desse paz, nos desse libertação. E Jesus, ele faz isso e fez isso conosco também. Ele toma a nossa dor. Você crê nisso, irmãos? Que Jesus fala isso, que Jesus faz isso. Amém, amados? Agora, você ainda está carregando aí um caixão? Pergunta aí quem está do seu lado. Você está carregando algum caixão aí na sua vida? Você está carregando? Está carregando algum caixão? Tem gente que gosta de carregar caixão, né? Tem enterro, já viu esse tipo de gente que adora pegar na alça do caixão? Não tem gente que gosta de enterro, de ficar a noite todinha nos velórios? Tem gente que gosta demais de ficar a noite todinha nos velórios. E quando o enterro vai saindo, ele é o primeiro a pegar na alça do caixão.
Tem gente que, sabe, faz coleção de enterros. Todo enterro ele está lá, segurando na alça do caixão. Gosta de carregar caixão. Você gosta de carregar caixão? Pergunta aí de novo, pergunta. Você gosta, hein, de carregar caixão? Mas tem gente que está carregando um caixão na sua vida. É uma dor, é um sofrimento, é algo que fizeram com você, é um desprezo, sabe? É algo que está magoando você e você vem carregando isso há muito tempo. Jesus, nesta noite, está dizendo que quer parar esse teu enterro. E Ele quer cessar as tuas lágrimas. Gente que vem chorando há tanto tempo, por causa do marido, por causa do filho, por causa do emprego, por causa dos negócios que faliu, por causa da casa, por causa disso, por causa daquilo outro, por causa de fulano, de ciclano, por causa... O Senhor quer enxugar as tuas lágrimas. E aí Jesus toca no caixão e Ele disse: jovem, levanta-te. Jovem, levanta-te. Você sabe o que aconteceu? Você sabe o que aconteceu? Diga: o jovem se levantou. Diga: o filho ressuscitou. E aquele menino, aquele filho, levantou. Imagine você, irmão, que a cara do povo que estava levando aquele enterro, quando viu que chegou aquele homem, e para aquele caixão, e diz: para aquele enterro ali, todos têm que parar, estão indo em direção ao cemitério, e ele diz: para, e todos pararam. E agora ele chega na mãe, e ele diz: não chore. Quando Jesus diz não chore, é não chore mesmo. É alguma coisa, Ele vai fazer. Amém, amados? E Jesus está dizendo para você: não chore. Diga aí para o seu irmão: Jesus está te dizendo, não chore. E quando Ele diz não chore, é porque Ele vai fazer um milagre na sua vida. Ele não diz não chore à toa. Quando Ele diz não chore, é porque em seguida vem um grande milagre para você. E Jesus toca naquele menino e ele se levanta. A mãe que estava chorando, agora ela agarra o filho, ela abraça o filho, ela beija o filho. Todos ficam pasmados, admirados. Que grande homem se levantou, um grande profeta entre nós. Que homem poderoso é esse? Que maravilha! E é o que Jesus faz. Então, meu irmão, quando Jesus chega, o enterro acaba, o choro acaba, a dor acaba. Quando Jesus chega, a dor acaba. Quando Jesus chega, a lamúria se acaba, o sofrimento se acaba. Quando Jesus chega, diga para o seu irmão, diga aí para ele: é só Jesus chegar. Jesus, quando chega, o milagre acontece. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Tem gente que está vivendo um inferno na sua casa e diz: lá em casa é um inferno. Mas sabe por quê? Porque Jesus não está lá. Porque quando Jesus chega, o inferno vira céu. O problema não é porque tem o inferno, o problema é porque Jesus não está lá. Porque no lugar onde Jesus está, é céu. No lugar onde Jesus está, tem alegria. Quando Jesus chega, tem paz. Quando Jesus chega, o amor chega, o perdão chega, o abraço chega, o sorriso chega. Quando Jesus chega, o milagre chega, a vitória chega. É só Jesus chegar. Eu digo muito a você e conto muito que na minha casa um dia era um inferno também. E depois passou um céu. Isso não é conversa que eu estou falando, é literalmente. Porque foi quando Jesus entrou na nossa casa. Agora não tinha mais briga. Não tinha mais. Deus mudou a vida do meu pai. Deus mudou. Deus mudou. Ele era o pivô de toda contenda, de toda tristeza, de dentro da nossa casa. Deus mudou. Deus mudou o coração da vida dos meus irmãos. E agora tinha paz,
tinha amor, tinha risada, sabe? Tinha felicidade. Agora a gente ia para a igreja. A gente agora, sabe quem sabe? Fica aí de pé, Anisbete. Anisbete, você é minha amiga. A minha amiga nós somos amigas desde que nós tínhamos 12, 13 anos, é isso? 12, 13 anos, tá vendo, ó? Minha amiga, estudamos juntas, nos conhecemos numa escola, nós tínhamos essa idade, 5ª série no ginásio. 1ª série do ginásio, nós estudávamos juntas. Ela era filha de fazendeiro também, morava no interior, mas ela vinha para a cidade e ela ficou na minha casa e ela sabe do que eu estou falando. Ela sabe do que eu estou dizendo e ela chegou numa época em que o inferno ainda estava lá, foi? Ela chegou na minha casa na época do inferno e ela viu essa transformação do inferno para o céu, foi isso? É verdade? Eu não estou falando de coisa que ela sabe, ela é minha testemunha. E ela não tinha Jesus na vida, não. E quando Jesus entrou na vida da gente, entrou na dela também, glória a Deus. Agora ela ia também com a gente para a igreja. Agora era oração dentro da nossa casa. E aí, muitos jovens iam para a nossa casa cantar, tocar, e a gente se alegrar. E um dos jovens era esse rapaz bonito que está do lado dela. Fica de pé aí, Eli. Um dos jovens lá da igreja que já era crente aí, pegou a Anisbete, conquistou a Anisbete. Hoje é o marido dela, né? Hoje é o marido dela, mas é verdade, ali nós éramos, e agora a minha casa era o céu, porque Jesus chegou dentro da minha casa. Porque Jesus entrou no meu lar, entrou no meu coração, no coração dos meus irmãos, entrou dentro da minha casa. Eu quero perguntar a você, a sua casa é um céu ou um inferno? Não precisa me responder. Pergunta ao seu irmão e diga para ele, não me responda também. Diga, a sua casa é um céu ou um inferno? Queridos, quando Jesus chega, o milagre acontece. O que faz diferença na vida é Jesus presente. Aonde Ele está, tem vida. Aonde Ele está, tem vigor. Aonde Ele está, tem alegria. Aonde Ele está, tem festejo. Aonde Ele está, tem celebração. Aonde Ele está, tem cura. Aonde Ele está, tem vitória na nossa vida. Tem milagre. A questão é Jesus chegar. Estava lá aquele enterro, choro, menino morto, viúva, todo mundo lamentando, ninguém podia fazer nada. Jesus chegou, a história mudou. Jesus chegou, o rumo daquela família mudou. Ele ressuscitou o morto, porque Jesus é um Deus poderoso para ressuscitar o que está morto. Se o casamento morreu, Ele ressuscita. Se o amor morreu, Ele ressuscita. Se a paz morreu, Ele ressuscita. Se a alegria morreu, Jesus ressuscita. Se a família morreu, destruiu, Jesus recupera, restaura e ressuscita. Ele é um Deus que ressuscita. O negócio é só Ele chegar. Diga para o seu irmão, é só Jesus chegar. O negócio é Ele chegar. Quando Ele chega, o choro acaba. Está chorando? Está chorando ainda? Jesus está dizendo para você, não chores. Pare de chorar. Pare de chorar. Pare de chorar. Eu cheguei. Eu cheguei. Amém, amados? A Bíblia diz assim, o salmista diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria... Olha que lindo esse versículo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E eu quero dizer a você que o teu choro está acabando, porque o dia está raiando na sua vida. O Senhor está trazendo salvação nas suas asas, está trazendo a tua vitória, o teu milagre está chegando, o teu choro vai acabar, o dia está raiando, está amanhecendo para a sua vida. Quem crê, fica de pé, louve ao Senhor. Jesus está dizendo para você, não chores. Querido, eu quero dizer a você que tudo na vida passa.